Boa noite, como é que vocês estão? Vamos ao nosso vídeo 3 da série de dicas de contabilidade geral para o concurso da PF, cargo de agente. Vamos lá. Hoje, nesse vídeo, nós vamos comentar do ponto 9 ao ponto 12 do edital, os últimos pontos do bloco de conteúdos do concurso da PF para o cargo que é exigido em contabilidade geral para o cargo de agente. No ponto 9, o ponto 9 fala sobre o balanço patrimonial, dois pontos, né? Conceitos, objetivo e composição. Para começar, o conceito de balanço patrimonial. Davi, já quebrando o primeiro tabu, tenho que saber do conceito especificamente como o livro trata? É interessante. Resposta, dois pontos. É interessante que você saiba do conceito do balanço patrimonial. Mas é mais importante ainda que você saiba aplicar aquele conceito de balanço patrimonial da forma como uma questão da CESP vai exigir de você. Ela pode exigir de diversas maneiras. Ela pode exigir uma questão, a CESP ela pode exigir de você de uma forma literal, apresentando o conceito e você, e dentro daquele conceito, apresentar as alternativas que você vai julgar como verdadeiro ou falso, ou marcar ainda a alternativa correta a respeito do conceito que foi dado, ou ela pode apresentar a você uma lista de contas e você ter que montar o balanço patrimonial e ter que marcar a questão a qual ela apresenta o saldo de determinada conta como resposta. Então você tem que estar atento para essas duas formas. Poderá existir, tem forma, pode existir, existe alguma outra forma de que seja cobrado questões sobre o conceito de balanço patrimonial na prova? Pode existir, mas as duas mais comuns e que eu vi até agora nas provas que eu já pesquisei da CESP, ela é exigida dessas duas maneiras. Ou o conceito de forma literal, para você marcar a alternativa que completa aquele conceito, ou que fala a mesma coisa daquele conceito de uma outra forma, ou ela pode entregar as contas a você para que você monte a estrutura gráfica do balanço patrimonial, para que você marque a alternativa em que ela vai te apresentar os saldos, ou que ela vai te apresentar os saldos dos grupos, ou o saldo de determinada conta, e você tem que ir lá marcar como correto ou não, tá? Então, o conceito do balanço patrimonial, ele é uma estrutura gráfica, ele representa a composição, ele apresenta de forma gráfica. Vale ressaltar que esse conceito que eu estou apresentando a vocês já é um conceito voltado para o que é exigido no concurso, tá? O balanço patrimonial ele vai ser a estrutura gráfica do patrimônio, ele vai apresentar a situação patrimonial de qualquer entidade numa forma gráfica. Do lado direito, ativo, do lado esquerdo, passivo, mais o patrimônio líquido, tá? Lembrar, como a primeira dica a respeito do objetivo, já passando para o segundo ponto do balanço patrimonial, lembrar que no ativo você vai encontrar as contas por ordem de liquidez. Ativo você vai encontrar as contas por ordem de liquidez. E no passivo você vai encontrar as contas por ordem de exigibilidade. Lembrar sempre, isso foi falado no vídeo 2, quem não conferiu o vídeo 1 ou o vídeo 2, com os demais pontos que já foram tratados do edital, você pode conferir do Contabilmente Falando, tá? Aproveita e se inscreve lá também. Então, as contas do ativo, elas vão estar elencadas por grau de liquidez, as contas que têm uma capacidade de transformar-se em dinheiro de forma mais rápida, passou um carro aqui, gente, desculpa. E do lado do passivo, por exigibilidade, as contas que deverão ser pagas primeiro, ser quitadas primeiro, as obrigações que deverão ser quitadas primeiro. Daí vem a lógica do PL, vir já as contas do PL e as contas do PL, que incluem as contas de reserva, as contas patrimoniais no grupo do capital social, capital integralizado, que formam as contas não exigíveis, tá? Como foi falado no vídeo anterior, confere lá, gente, confere lá para não se perder. Essas contas vêm por último, do lado do passivo, elas vêm na parte mais da metade do balanço patrimonial para baixo, do lado do passivo. Então, para falar de balanço patrimonial é isso, tá? Lembrar sempre da equação patrimonial que foi falada no nosso primeiro vídeo. Lembre da equação patrimonial, tá? E também que pode cair uma questão a respeito dessa, vocês podem acompanhar no nosso primeiro vídeo. E dentro do balanço patrimonial é importante saber que o lado do ativo vai ser sempre igual ao lado do passivo mais patrimônio líquido, porque isso caracteriza o equilíbrio patrimonial. Todo balanço patrimonial
ele tem que um lado tem que dar igual ao outro. O lado do ativo tem que dar igual ao lado do passivo ou patrimônio líquido. Lembrar também que as contas do ativo elas têm natureza devedora e as contas do passivo elas têm natureza credora. Isso vai ser muito exigido para você, por você na hora da prova. Inclusive, se no seu somatório, no momento que você vai elencar as contas no balanço patrimonial, uma conta do ativo ela der credora, verifique se essa conta realmente está correta, se você não esqueceu alguma coisa, ou você tirou coisa demais, ou você colocou coisa demais. Aliás, acredito que você, pelo contrário, tenha tirado coisa demais. Outra dica também, gente, a respeito do balanço patrimonial, é as contas de... Nossa, eu esqueci o nome das contas. As contas redutoras, desculpa. As contas redutoras, elas vão estar do lado do ativo, mas elas reduzem o saldo das contas que estão do lado do próprio ativo, que é o caso da depreciação acumulada. Ela é uma conta redutora da conta de bens, porque ela caracteriza a redução do valor do bem no decorrer da vida útil dele. Mas essa conta ela ainda não caracteriza uma obrigação direta para o gestor. Por isso que ela não vai, uma exigibilidade, ela não caracteriza. Por isso que ela não vai diretamente para o lado do passivo. Ela fica como uma conta redutora como consequência do uso do bem no patrimônio, que é o caso do imobilizado. Existem outras contas também, que é o caso da PCLD, que é uma conta redutora que fica abaixo das duplicatas a receber, e por aí vai. Passando para o ponto 10, até para não cansar vocês de ficar um vídeo muito longo, porque eu sei que o corre-corre da vida de vocês é necessário acompanhar conteúdos mais rápidos, mais objetivos, e é importante para que vocês possam assistir o vídeo até no momento do intervalo do trabalho, alguma coisa do tipo, vocês puderem assim, ter a possibilidade de assistir o vídeo. Então, demonstrações de resultado de exercício é a DRE. Gente, o balanço patrimonial ele é uma demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial, né, financeira da empresa, da organização. A DRE ela também é uma demonstração que ela vai evidenciar. Agora, o que ela vai evidenciar é a natureza econômica da empresa. Guardem com vocês essa dica é muito importante. Quando eu trato de natureza econômica, geralmente as questões elas vão exigir de mim a receita e a despesa. Ela vai tratar de receita e despesa. Natureza econômica, DRE, receita e despesa. Claro que, consequentemente, da receita eu retiro as minhas despesas, eu tenho o meu resultado. Que esse resultado pode ser tanto lucro como pode ser prejuízo. Resultado mais lucro. Resultado menos prejuízo. Lembre-se sempre, existem provas que vão exigir de vocês mais trabalhar com o prejuízo das empresas do que com o lucro. Então, se na sua prova ocasionar lucro, estou lá calculando as contas e deu prejuízo, aliás, resultou prejuízo, ai meu Deus, estou errando. Não, fica calmo. Verifique-se, claro, certifique-se se todas as contas foram colocadas em ordem, no caso da estrutura da DRE, certifique-se disso, mas se você certificou-se das contas, você tem segurança de que aquilo está fechado, que aquilo está correto e foi prejuízo, então parte para frente. Isso estou falando nos casos das questões em que as alternativas elas vão colocar o mesmo valor como lucro e prejuízo. Deu para entender? Outra moto. Desculpa, gente. Então, o que é que acontece? Nesse caso é para não faltar, né? A moto nunca falta nos momentos que eu estou gravando o vídeo. Então, nesse caso, não se preocupa, tá? Certifique-se de que as contas estão seguramente elencadas na DRE e aí parte para a questão, vai embora, tá? Não fica muito olhando para ela, porque senão essa dúvida pode te fazer errar. Lembre-se da dica que eu dava em sala de aula, até cuidado com essas revisões de final de prova, elas podem lhe prejudicar muito mais do que lhe ajudar. O conceito da DRE ela vai evidenciar a situação econômica da empresa, tá? A partir do confronto entre receitas da organização, as despesas da organização e o resultado, que é o confronto entre essas receitas e essas despesas. Lembrar que na DRE vão existir as receitas e as despesas pelo regime de competência. Na DRE, como a depreciação, por exemplo, ela vai para a DRE, tá? Essa depreciação, e você tem que entender que aquele lucro que está ali apresentado para você, se quer alguma questão do tipo, esse lucro não é lucro mesmo, de modo geral, certifique-se de que essa questão está correta, esteja realmente correta, porque a DRE, como ela traz contas em que elas
trazem um impacto para o patrimônio econômico, mas não teve saída de caixa em si, como no caso da depreciação, que representa uma despesa, mas que o gestor ainda não desembolsou dinheiro para pagar aquela depreciação, deu para entender? Então significa dizer que aquilo ali está sendo contabilizado por regime de competência. O desgaste do bem, ele representa uma despesa real, né? Porém que ainda não houve um reflexo financeiro para ela, tá? Partindo para o ponto 11, a lei número 6.404/76, a lei das sociedades anônimas, gente, e as suas alterações. Alterações da lei 6.404, a lei 11.638/07, a lei 11.941/09, que foi uma evolução, vamos dizer assim, a aprovação, a promulgação da lei no lugar da medida provisória 445, tá? Que foi bem em seguida aí da lei 11.638/07, que deu uma nova forma de contabilização, em que deu uma nova estruturação para as demonstrações contábeis, como a gente conhece hoje, como o pessoal que entrou na graduação hoje conhece, tá? Eu ainda peguei da forma 6.404, versão anterior, tá entendendo? Galera da velha guarda, tá entendendo? A gente pegou a versão anterior, mas a versão nova agora, ela, que é a partir dessas alterações da lei, ela modificou essa estrutura em que as demonstrações contábeis elas são evidenciadas. Principalmente, ela migrou a 11.638 para o formato em que é trazido pelas IFRS, que é uma outra conversa, tá? Gente, ó, Lei 6.404 não dá para falar toda nesse vídeo, tá? Mas a dica é que a lei ela tem esse propósito, né? Ela reestrutura a forma de contabilização e as demonstrações, a forma que essas demonstrações devem ser apresentadas. Desculpa. Gente, tem também uma outra questão da lei 6.404 que vocês devem ler, principalmente aquela parte das obrigações da alta administração. Leiam aquela parte referente a como as demonstrações, algumas nuances que as demonstrações contábeis elas devem ser apresentadas. Leiam os detalhes da lei, procurem resumos, tá? Mas também vão na lei. Aprofundem-se na leitura da 6.404, porque eu pretendo gravar um outro vídeo, tá? Pretendo gravar um outro vídeo falando só dessa lei 6.404, tá? Daqui para a realização do concurso, que já está pertinho, né? Eu vou tentar sair com esse vídeo, tá? Me cobrem. Gente, partindo para o ponto 12, norma brasileira de contabilidade, estrutura conceitual, tá? A estrutura conceitual é importante dar uma lidinha no CPC 00. CPC 00, já temos a nossa revisão 1, da onde é que eu encontro isso, pelo amor de Deus? Vai no Google, coloca lá estrutura conceitual ou a própria norma brasileira de contabilidade, NBC TSP, você vai encontrar esse material gratuito, livre, para você ler, para você usar à vontade, tá? Toda norma requerida pela contabilidade, toda IFRS, todo CPC, que via de regra as traduções adaptadas da IFRS, tudo isso você vai encontrar disponível no Google, vai encontrar disponível na internet. O CFC, que trabalha na tradução dessas normas também, que compõe o comitê que traduz essas normas, ele vai disponibilizar para você. Então, todas essas normas da contabilidade você consegue lá disponível gratuitamente no Google, tá? Então, coloca essa norma lá e dá uma lida nela. A estrutura conceitual ela vai te mostrar, tá? O conceito formal de ativo, o conceito formal de passivo, o conceito formal de receita, o conceito formal de despesa. Ela vai te dar o conceito formal de todas essas contas, tá? E lá você vai encontrar os detalhes conceituais dessas contas, tá? Das contas, dessas demonstrações que vão te ajudar na prova. Só uma dica para não ficar tão rápido sobre esse ponto 12 do edital, é que o conceito de ativo, para ser ativo, tem que trazer benefício futuro, decorrer a premissa de que aquele bem vai trazer benefício futuro para a entidade, tá? E que o passivo, ele é uma obrigação que vai representar uma saída de recurso futuro da organização. Então, guarda esses conceitos com você, gente. E eu agradeço, espero que tenham gostado, né? E me acompanhe nos próximos vídeos. A respeito de vídeos que eu vou postar, já vou adiantando para vocês, vem muita novidade boa. Projeto novo a respeito disso. Fica ligado, muito obrigado. Deus abençoe. Boa prova. Tchau, tchau.